O zumbido solitário da velha máquina de costura era o único som que quebrava o silêncio pesado do pequeno apartamento. Um som que antes representava sustento e agora soava como a contagem regressiva para o fim. Helena, aos 42 anos, sentia o peso do mundo em seus ombros. Uma dor crônica que se instalara em sua nuca desde a morte do marido, 1 ano atrás. A longa doença dele consumira não apenas suas esperanças, mas cada centavo que haviam guardado. Agora, restava apenas ela, seu filho Lucas, e o fantasma da miséria que se tornava mais palpável a cada dia. O tecido que corria sob a agulha trêmula era sua última encomenda, uma promessa de dinheiro que já estava destinada a desaparecer antes mesmo de chegar. O cheiro de pó e de pano velho preenchia suas narinas, misturando-se à fragrância fantasma do café que ela não podia mais se dar ao luxo de passar. Ela sentiu o coração apertar, uma contração dolorosa que a lembrava de que a máquina, assim como ela, estava exausta, operando com as últimas forças, prestes a parar para sempre. Sobre a mesa da cozinha, arranhada pelos anos e pelas refeições que já não existiam, Helena espalhou o que restava de sua vida. As notas amassadas e as moedas sem brilho formavam uma pequena e patética pilha. Ela as contou 1, 2, 3 vezes, como se a repetição pudesse, por um milagre, multiplicar seu valor. R$ 1.500. Era o total de suas economias, somado ao pagamento que acabara de receber pela encomenda finalizada. Ela sentiu a náusea subir à sua garganta. R$ 1.500 para enfrentar o mundo, para alimentar um filho, para impedir que fossem jogados na rua. As moedas pareciam geladas contra a ponta de seus dedos, pequenos discos de metal inúteis diante da montanha de suas dívidas. Seu estômago doía, não apenas de fome, mas da ansiedade corrosiva que a consumia por dentro. Cada moeda representava um pão que não poderia comprar, uma conta que não poderia pagar, um dia a menos sob o teto que em breve não seria mais seu. Era o som de sua dignidade se esfarelando. Da porta do quarto, Lucas observava em silêncio. Aos 10 anos, ele já entendia a linguagem dos ombros caídos da mãe, do cheiro de nada que vinha da cozinha e do volume baixo da televisão. Como se tivessem medo de perturbar os vizinhos que logo os veriam partir. Ele não perguntava sobre o jantar, pois sabia que a resposta seria um pão velho ou, com sorte, um resto de sopa rala. Helena via o reflexo da própria dor nos olhos do filho e sentia uma culpa que a sufocava. A maior de todas as suas falhas era aquela, a incapacidade de proteger sua criança da dureza do mundo. Lágrimas silenciosas ardiam em seus olhos, mas ela as engolia, forçando um sorriso cansado que não alcançava o olhar. A fome dele era uma dor física nela. O som quase imperceptível do estômago do menino roncando era mais alto para ela do que qualquer trovão. Um alarme constante de seu fracasso como mãe, como provedora, como a única muralha que restava entre ele e o desamparo total que se aproximava como uma maré inevitável. Seus olhos foram atraídos, como um ímã, para o papel dobrado sobre o balcão da cozinha, a ordem de despejo. As letras impressas, frias e impessoais, pareciam gritar a data final, fim do mês, menos de 2 semanas. Um arrepio percorreu sua espinha, o mesmo arrepio que sentiu quando o oficial de justiça entregou o envelope, com um olhar que misturava pena e impaciência. Helena pegou o papel, o som do crinclar parecendo um insulto. Ela não precisava ler de novo. As palavras estavam gravadas a fogo em sua mente. Desocupação imediata, medidas legais cabíveis. A humilhação era um gosto amargo em sua boca. Para onde iriam? Ela não tinha família por perto, nem amigos a quem pudesse pedir um favor tão grande. A rua, uma imagem que ela tentava afastar de seus pensamentos, se tornava uma possibilidade cada vez mais concreta. Um abismo escuro e frio, esperando para engolir a ela e a seu filho. Aquele pedaço de papel não era apenas um aviso legal, era a sentença de morte de sua vida como ela a conhecia. Helena se encolheu na cadeira, o tecido áspero da roupa roçando em sua pele. O desespero era um companheiro constante, uma presença física no apartamento silencioso. Ele se sentava à mesa com ela,
deitava-se ao seu lado na cama vazia e sussurrava em seu ouvido durante as longas noites insones. A imagem do rosto doente do marido, a lembrança das promessas de um futuro seguro, tudo se misturava à realidade brutal do agora. Ela se sentia presa em um poço escuro sem fundo, as paredes lisas demais para escalar. Cada solução que sua mente exausta tentava formular se desfazia em pó diante da dura realidade dos seus R$ 1.500. O ar parecia pesado, difícil de respirar. O silêncio da casa não era de paz, mas de ausência. Ausência de comida, de risadas, de esperança. Naquele momento, no ponto mais baixo de sua existência, Helena entendeu que não tinha mais nada a perder. E era exatamente essa ausência total de esperança que a forçaria a tomar a decisão mais arriscada de sua vida. Foi no meio do ato de embrulhar as poucas louças em folhas de um jornal velho que seus olhos pousaram em um anúncio minúsculo, quase perdido na seção de classificados. As palavras pareciam pular da página amarelada, um sussurro de sereia no meio de seu oceano de desespero. Cabana, dizia, com terreno próprio, à beira de um lago isolado. E então a frase que fez seu coração parar por um segundo e depois disparar. Valor irrisório. Era uma promessa tão absurda, tão fora de sintonia com sua realidade, que pareceu um delírio. Ela sentiu uma pontada de algo que não sentia há muito tempo, uma faísca perigosa e frágil de esperança. O papel do jornal, fino e seco, fez um ruído cortante em suas mãos trêmulas enquanto ela o aproximava do rosto, lendo e relendo as palavras, como se pudesse extrair delas uma verdade que não estivesse ali. Aquele pequeno quadrado de tinta impressa não era mais um pedaço de lixo. Transformou-se instantaneamente na única porta visível em um muro que a cercava por todos os lados. A razão gritava em sua mente. Era um golpe. Tinha que ser. Ninguém venderia uma propriedade, por mais humilde que fosse, por um valor tão baixo. A quantia que pediam como entrada era exatamente o que ela tinha, R$ 1.500. A coincidência era cruel demais, mas a voz da razão era um murmúrio distante, afogado pelo som ensurdecedor de seu pânico. Ela olhou para Lucas, que dormia no colchão no chão, o rosto sereno de quem ainda podia sonhar. O que ela tinha a perder? A dignidade que já se fora? Um teto que já tinha data para ser arrancado de sobre suas cabeças? Ela sentiu o peso das moedas em sua memória, o frio do metal contra sua pele. Aquilo não era dinheiro, era um prazo. A cabana, real ou imaginária, representava uma chance, a única. A decisão se formou em seu peito não como um pensamento lógico, mas como um instinto de sobrevivência, o mesmo que faz um animal encurralado saltar no escuro, sem saber se encontrará terra firme ou o abismo. Era a sua única chance de dar um teto a seu filho. Com as mãos suando frio, ela discou o número do anúncio em seu celular de tela trincada. A voz do outro lado da linha era impessoal, apressada, como a de alguém que não tinha tempo para perguntas. Não havia negociação, apenas um conjunto de instruções secas, o número de uma conta bancária e a ordem para depositar o valor total. A entrada é o preço todo. Depois disso, a chave estará debaixo do vaso de samambaia na varanda. O endereço está no anúncio, disse o homem, antes de desligar com um clique seco. Helena sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Cada fibra de seu ser lhe dizia para recuar. Mas a imagem do aviso de despejo e dos olhos famintos de Lucas a impulsionou para a frente. Ir até o banco, inserir o cartão, digitar os números, confirmar a transferência. Cada passo parecia surreal, como se ela estivesse assistindo a outra pessoa. O bip final da máquina, confirmando a transação, foi o som mais solitário que já ouvira. O recibo em sua mão era a prova. Ela tinha apostado tudo o que não tinha. O processo de empacotar foi rápido e melancólico. Não havia muito para levar. As roupas gastas foram dobradas e colocadas em 2 malas velhas de papelão amarradas com barbante. Sua máquina de costura, pesada e silenciosa, foi envolta no melhor lençol que possuía. Era sua única ferramenta de trabalho, o único elo com a vida que tivera antes. Uma panela, 2 pratos, alguns talheres.
Cada objeto que pegava era um fantasma de refeições compartilhadas, de uma normalidade que agora parecia um luxo de outro mundo. O apartamento vazio ecoava seus movimentos, as paredes nuas parecendo acusá-la de abandonar o barco que já afundava. Lucas, de pé no meio da sala vazia, estava estranhamente quieto. Seus olhos de 10 anos, normalmente cheios de energia, agora continham uma mistura de medo e uma aventura incerta. Ele não fez perguntas, apenas pegou sua pequena mochila, um gesto de confiança na mãe que fez o coração de Helena doer com uma culpa lancinante. Ele confiava nela, e ela o estava levando para o desconhecido. A viagem de ônibus foi um purgatório barulhento e sacolejante. O motor roncava e gemia, um lamento metálico que acompanhava a jornada de horas. Helena via os prédios cinzentos da cidade encolherem pela janela suja, substituídos por um borrão interminável de verde e terra. O cheiro de diesel e borracha queimada se misturava ao ar úmido do campo que entrava pelas frestas. Um perfume estranho de fuga. Lucas, exausto, adormeceu em seu colo, a cabeça pesando em seu braço. Helena afagou seus cabelos, sentindo a fragilidade de seu corpo pequeno e a promessa silenciosa que fizera no dia em que ele nasceu, de sempre protegê-lo, agora soava como uma piada cruel. Ela apertou a alça da mala com força, as juntas dos dedos brancas. Não havia caminho de volta. A cada quilômetro que o ônibus devorava, ela sentia o passado se desintegrando atrás deles, e o futuro, uma tela em branco e aterrorizante, se aproximando cada vez mais rápido, sem que ela soubesse que cor teria. O motorista do ônibus freou bruscamente em um ponto que não parecia ser uma parada. "É aqui", ele rosnou, sem sequer olhar para trás. A estrada para o lago começa naquela trilha de terra. Helena olhou para fora e viu apenas uma abertura estreita na vegetação densa, uma boca escura que parecia engolir a luz. Com dificuldade, ela acordou Lucas e arrastou as malas para fora. A porta do ônibus se fechou com um silvo e o veículo partiu, levantando uma nuvem de poeira e deixando-os para trás. O som do motor diminuiu rapidamente até desaparecer por completo, substituído por um silêncio que não era silencioso. Era um zumbido constante, um coro de milhões de insetos, o farfalhar do vento nas folhas, um som vivo e indiferente à presença deles. O peso das malas parecia ter triplicado. O isolamento, que no anúncio soava como paz, agora se apresentava como uma ameaça palpável, um abandono absoluto e assustador. Eles estavam sozinhos. A caminhada foi um teste de resistência. A trilha de terra era irregular e lamacenta em alguns trechos, fazendo com que as rodas improvisadas de uma das malas emperrassem a cada poucos metros. O sol do meio-dia castigava sem piedade, fazendo o suor escorrer por suas costas e testa. O ar era espesso e úmido, difícil de respirar. Lucas, que no início tentou encarar a situação como uma aventura, logo começou a se queixar do calor e da sede. Helena não tinha água para lhe dar. A beleza da natureza ao redor, com suas árvores imponentes e flores exóticas, perdeu todo o encanto e se transformou em uma selva opressora e hostil. Ela sentia como se a floresta os observasse, como se estivessem invadindo um território que não lhes pertencia. A cada passo, a dúvida em seu coração crescia, uma erva daninha venenosa. Teria ela cometido o maior erro de sua vida? A esperança que a impulsionara começava a se esfacelar, substituída por uma crescente sensação de pavor. Depois do que pareceu uma eternidade, a vegetação se abriu e eles viram o lago. Por um momento de tirar o fôlego, o pânico de Helena cedeu. Era vasto, uma extensão de água escura e calma que refletia o céu azul como um espelho quebrado. A margem oposta era uma linha densa de floresta virgem, sem sinal de qualquer habitação. A beleza era primitiva, intocada. "Olhas, filho", disse ela, a voz rouca pelo cansaço, tentando injetar um pingo de entusiasmo que não sentia. "É o nosso lago." Lucas parou ao seu lado, os olhos arregalados. A visão daquela imensidão de água pareceu renovar um pouco de suas forças. Talvez, apenas talvez, nem tudo estivesse perdido. Se a cabana fosse minimamente habitável, se eles pudessem ter aquele lugar como refúgio, talvez valesse a pena.
A esperança, teimosa e irracional, piscou novamente dentro dela. Uma pequena chama tremeluzindo contra o vento da realidade que estava prestes a soprar com força total, pronta para apagá-la de vez. Eles contornaram uma pequena enseada e, então, a viram. E o coração de Helena não apenas despencou, ele se estilhaçou. A palavra cabana era um eufemismo grotesco. O que estava diante deles era um esqueleto, uma ruína absoluta. Metade do telhado de zinco havia desabado, deixando um buraco irregular que se abria para o céu como uma ferida. As tábuas de madeira que formavam as paredes estavam apodrecidas, manchadas de preto e verde por anos de umidade e negligência. Algumas delas haviam cedido, revelando o interior sombrio. Uma janela estava sem vidro, uma boca desdentada e escura. A varanda, onde deveria estar um vaso de samambaia com a chave, havia cedido em um dos cantos, inclinando-se perigosamente. A estrutura inteira parecia um castelo de cartas encharcado, pronto para desmoronar ao menor sopro de vento. Aquilo não era um lar, era o túmulo de um. A imagem era tão desoladora que o ar pareceu ser sugado dos pulmões de Helena. E então veio o cheiro. Antes mesmo de chegarem à porta, uma onda de odor fétido os atingiu, tão densa que era quase física. Era um cheiro sufocante de mofo, de madeira podre e terra molhada, misturado com algo azedo, o odor da estagnação e da decadência. O cheiro impregnava o ar, agarrava-se à parte de trás da garganta e provocava ânsia. Era o cheiro da desesperança tornada matéria. Helena levou a mão à boca, tentando filtrar o ar nauseante. Lucas tossiu, enterrando o rosto na camiseta da mãe. O cheiro parecia vazar de cada fenda da madeira podre, de cada sombra úmida sob o que restava do telhado. Não era apenas o cheiro de um lugar abandonado. Era o cheiro da morte de um lugar, do processo lento e orgânico de algo sendo consumido pela natureza e pelo tempo. Aquele odor seria para sempre, na memória de Helena, o perfume do fundo do poço, a fragrância de seu erro catastrófico. A porta, ou o que restava dela, estava entreaberta e pendia de uma única dobradiça enferrujada. Com um empurrão que fez a madeira gemer em protesto, Helena entrou. Seus olhos levaram um momento para se ajustar à penumbra, e o que viram foi ainda pior do que ela temia. O interior era úmido e frio, um contraste chocante com o calor lá fora. O chão de tábuas estava coberto por uma camada de folhas secas, detritos e poeira acumulada ao longo de anos. Em um canto, diretamente sob o buraco no telhado, uma poça de água escura e parada refletia a luz cinzenta, cercada por um tapete de lodo esverdeado. As paredes estavam cobertas por manchas de mofo preto e aveludado, que pareciam pulsar lentamente na penumbra. Teias de aranha grossas como fios de algodão pendiam dos caibros do teto, balançando suavemente na corrente de ar que entrava pelas frestas. O lugar estava morto, mas um tipo de morte cheia de uma vida repulsiva e rastejante. Desesperadamente, ela tateou a parede em busca de um interruptor de luz, um vestígio de civilidade. Nada. Seus dedos encontraram apenas a superfície fria e úmida da madeira podre. Ela percorreu o cômodo único, procurando por uma torneira, uma tomada, qualquer sinal de que aquele lugar já fora conectado ao mundo moderno. Não havia nada, sem eletricidade, sem água encanada. A única fonte de luz era a que entrava pelas frestas e pelo buraco no telhado. A única mobília era uma mesa capenga e uma cadeira que pareciam prestes a se desintegrar. Ela havia trocado um apartamento pequeno e com aviso de despejo, mas com luz, água e um teto, por aquela casca oca e doente. A enormidade de sua imprudência a atingiu como um golpe físico. Ela não apenas não conseguira melhorar sua situação, ela a havia piorado de uma forma inimaginável. Tinha gasto seu último centavo para se aprisionar, junto com seu filho, em um lugar que era pior do que a rua. Lá fora, ao lado da cabana, ela encontrou o poço que o anúncio mencionava. A visão conseguiu ser ainda mais desanimadora. Não era um poço de pedra charmoso, como os de contos de fadas, mas um buraco escuro e ameaçador no chão, cercado por um muro baixo de pedras cobertas de musgo
e limo escorregadio. O mato alto crescia ao redor e para dentro dele, quase escondendo a abertura. Uma cobertura de madeira podre jazia partida ao lado, revelando uma escuridão profunda da qual emanava um cheiro de terra molhada e água parada. Uma corda puída e verde de mofo estava enrolada em um carretel de madeira rangente. A ideia de baixar um balde naquela escuridão, de puxar água daquelas profundezas desconhecidas e bebê-la. O estômago de Helena se revirou violentamente. Aquele poço não era uma fonte de vida, parecia mais uma entrada para algum lugar subterrâneo e esquecido, um olho sombrio encarando o céu, testemunha silenciosa do abandono total daquele lugar. A força simplesmente a abandonou. As pernas de Helena cederam e ela deslizou pela parede externa da cabana. A umidade e a sujeira da madeira apodrecida manchando suas roupas sem que ela se importasse. O último fio de autocontrole que a mantivera de pé se rompeu. Um soluço escapou de sua garganta, um som gutural e feio, seguido por outro e mais outro, até que ela estava chorando abertamente, com o corpo todo tremendo. Não eram as lágrimas silenciosas de antes, engolidas no apartamento escuro. Eram soluços barulhentos, furiosos, de puro e absoluto desespero. Ela chorava pela sua estupidez, pela esperança tola que a levara até ali. Chorava pelo dinheiro perdido, pelo futuro roubado, pela humilhação de ter sido enganada de forma tão completa. Mas, acima de tudo, chorava por Lucas. Tinha falhado com ele da maneira mais espetacular e definitiva possível. O som de seu próprio choro ecoou no silêncio do lago, um lamento solitário em meio à indiferença da natureza. Lucas, que tinha se mantido a uma distância respeitosa, se aproximou lentamente. Ele viu o colapso total de sua mãe, a muralha que sempre o protegera, desmoronando em uma pilha de soluços. Ele não chorou. Não disse uma palavra de acusação ou medo. Com uma maturidade que ia muito além de seus 10 anos, ele simplesmente estendeu a mão e a pousou no ombro trêmulo de Helena. O toque era leve, mas para ela pareceu pesar 1 tonelada. Era um toque de consolo, mas também uma pergunta silenciosa e aterrorizante. E agora, mãe? Naquele gesto, Helena sentiu todo o peso de sua responsabilidade. O despejo, a fome, a dívida, tudo aquilo parecia pequeno em comparação com o abismo que se abria diante deles agora. Sem dinheiro, sem abrigo, presos em um lugar esquecido por Deus e pelos homens. Ela ergueu o rosto molhado de lágrimas e olhou para o filho, e no fundo de seus olhos viu não a condenação, mas uma confiança que a partia ao meio. Ela tinha chegado ao fundo, mais fundo do que jamais imaginara ser possível. Os primeiros raios de um sol pálido e aquoso se infiltraram pelo buraco no telhado, pintando uma mancha de luz sobre o chão úmido da cabana. A noite tinha sido um pesadelo gelado, passado em um canto menos podre. Helena e Lucas amontoados sob o único lençol que possuíam, tremendo mais de medo do que de frio. O choro de Helena havia secado, substituído por uma apatia oca e pesada. A fome era agora uma dor aguda em seu estômago, e a sede, uma lixa em sua garganta. Ela olhou para Lucas, que dormia um sono agitado, e sentiu uma nova onda de determinação, fria e dura como aço. O desespero não era uma opção, era uma condição. E a primeira condição para sobreviver era encontrar água potável. Seus olhos se voltaram para o poço lá fora, a boca escura no chão que a apavorara no dia anterior. Hoje não era uma escolha, era uma necessidade. Ela sentiu o coração apertar, mas forçou seu corpo exausto a se levantar. O som de seus ossos estalando ecoou no silêncio mortal da cabana. Um pequeno ruído de vida em um lugar dominado pela morte e pela decadência. Aproximar-se do poço foi um ato de coragem. O cheiro de terra molhada e de decomposição era mais forte ali, um hálito frio que subia das profundezas. Helena agarrou a corda áspera e mofada, sentindo a fibra úmida e frágil em suas mãos. Um arrepio percorreu sua espinha. O carretel de madeira gemeu em protesto quando ela começou a desenrolá-lo, o som agudo cortando o zumbido dos insetos. Um velho balde de metal enferrujado estava preso na ponta, parecendo terrivelmente pesado. Lucas, agora desperto e ao seu lado,
Observava com os olhos arregalados de curiosidade e medo. Mãe, tem certeza? Ele sussurrou, a voz pequena sendo quase engolida pelo ambiente. Helena não respondeu. Apenas continuou seu trabalho, o suor frio brotando em sua testa. A cada centímetro de corda que descia para a escuridão, ela sentia como se estivesse afundando uma parte de si mesma naquele buraco desconhecido e ameaçador, rezando para que o que quer que subisse de volta não fosse pior do que a sede que os atormentava. Enquanto Helena se concentrava na tarefa árdua de baixar o balde sem que a corda apodrecida arrebentasse, a curiosidade infantil de Lucas superou seu medo. Ele se debruçou cautelosamente sobre o parapeito de pedra do poço, fascinado pela escuridão e pelo eco distante que cada movimento da corda produzia. Ele passou os dedos pequenos pela superfície interna das pedras, sentindo o limo frio e escorregadio. Foi então que sua mão encontrou algo diferente. Uma das pedras, de formato retangular e mais lisa que as outras, moveu-se sob seu toque. Não foi um grande deslocamento, apenas 1 milímetro, mas o suficiente para quebrar a uniformidade do musgo. Ele empurrou de novo, com mais força. A pedra rangeu, um som baixo e grave de rocha contra rocha, um som que não pertencia àquele lugar. Mãe! Ele exclamou, a voz ecoando levemente dentro do poço. Tem uma pedra solta aqui. O coração de Helena saltou na garganta, o medo imediato de um desabamento a paralisando por um instante. A primeira reação de Helena foi de puro pânico. Lucas, saia de perto daí. Agora! Ela gritou, a voz mais aguda do que pretendia. Ela imaginou o muro de pedras desmoronando, engolindo seu filho na escuridão fria. Mas Lucas não se moveu. Sua excitação era maior que o perigo. Não, mãe, olha, ela se mexe. Parece uma porta. Helena largou a corda, o balde parando sua descida em algum lugar nas profundezas, e correu para o lado do filho. Ela olhou para a pedra que ele indicava. De fato, havia uma fina linha de sombra ao seu redor que não existia nas outras. Sua mente racional gritava que era perigoso, que poderia ser um ninho de cobras ou escorpiões, mas o olhar de seu filho, brilhando com a primeira centelha de aventura em meses, e o som estranho que a pedra fizera, acenderam uma faísca em sua própria alma exausta. Uma nova pergunta se formou, a primeira que não era sobre sobrevivência imediata, mas sobre mistério. Por que alguém colocaria uma pedra solta de propósito na parede de um poço? Com cuidado, usando os dedos e depois as pontas de uma chave de fenda enferrujada que encontrou no chão, Helena começou a forçar a fresta ao redor da pedra. O trabalho era lento e meticuloso. O limo tornava tudo escorregadio, e o medo de uma picada ou de um colapso a fazia parar a cada pequeno ruído. Lucas a ajudava, usando um galho para limpar a terra e o musgo acumulado, seus olhos fixos na tarefa com uma concentração total. Finalmente, com um último esforço e um gemido surdo da argamassa antiga se quebrando, a pedra cedeu. Não caiu, mas inclinou-se para dentro. Juntos, eles a puxaram para fora. A pedra era pesada e fria, e o som dela batendo na grama foi um baque surdo e definitivo. O ar que saiu do buraco recém-revelado era antigo e metálico, completamente diferente do cheiro úmido do poço. Helena sentiu um arrepio que não era de frio, mas de pressentimento. Eles haviam aberto algo que estava fechado há muito tempo. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de expectativa. O nicho revelado era pequeno e perfeitamente quadrado, escavado na terra compactada atrás das pedras. Era um esconderijo óbvio, mas engenhosamente simples. A escuridão lá dentro era total, e Helena hesitou, a mão pairando no ar. A náusea subiu à sua garganta. A imagem de aranhas e criaturas peçonhentas inundando sua mente. Foi Lucas, com a coragem destemida da infância, quem pegou um galho longo e o enfiou cuidadosamente no buraco. O galho bateu em algo com um som metálico e oco. Não era o som de terra ou pedra. Era o som de algo fabricado pelo homem. Tomando fôlego, Helena superou seu medo. Ela enfiou a mão no buraco escuro, os dedos roçando teias de aranha frias e poeira antiga. Então, ela tocou. A superfície era fria,
curva e áspera por causa da ferrugem. Era uma caixa. Com o coração martelando contra as costelas, ela agarrou o objeto e o puxou para a luz do dia, o som do metal raspando contra a pedra sendo o único ruído no mundo naquele momento. O objeto era uma velha lata de tabaco, de um tipo que Helena não via há anos. A tinta estava quase toda descascada, mas ainda era possível ler fragmentos de uma marca em relevo. A ferrugem cobria a maior parte da superfície, formando padrões alaranjados e marrons sobre o metal escuro. Estava selada, não apenas pela tampa, mas por décadas de corrosão e umidade. Helena sentiu uma onda de decepção. Uma lata de lixo velha. Era isso? Todo o esforço e o risco para encontrar o que provavelmente era apenas lixo antigo, mas a lata parecia pesada demais para estar vazia. Ela a sacudiu perto do ouvido. Um baque suave e um pequeno chacoalhar metálico responderam de dentro. Não era lixo. Lucas olhava para a lata como se fosse um baú de tesouro. "Abre, mãe! Abre!" Ele insistiu, pulando de um pé para o outro. A curiosidade dele era contagiante, e a apatia de Helena começou a se dissipar, substituída por uma tensão crescente. O que poderia ser importante o suficiente para ser escondido com tanto cuidado? Abrir a lata foi uma batalha. A tampa estava fundida ao corpo pela ferrugem. Helena tentou com os dedos, depois com a ponta da chave de fenda. Nada. A frustração começou a crescer quente e irritante. Ela sentia como se estivesse a um passo de uma resposta, mas a porta estava emperrada. Finalmente, em um acesso de impaciência, ela pegou uma pedra e começou a bater na borda da tampa, com cuidado para não amassar a lata inteira. O som era agudo e irritante. Bateu 1, 2, 10 vezes. Então, com um rangido agudo e protestante que fez seus dentes se arrepiarem, a ferrugem cedeu. A tampa se soltou. Com os dedos trêmulos, ela a forçou para cima. O cheiro que saiu de dentro era de metal velho, couro seco e do ar parado de um tempo esquecido. Dentro, aninhados em um pedaço de pano desbotado, não havia tabaco. Havia 2 objetos, uma única e pesada chave de latão, esverdeada pela oxidação, e um pequeno rolo de couro escuro, amarrado com um fio fino e apodrecido. O desapontamento inicial de Helena foi rapidamente substituído por uma intriga profunda. Uma chave. Uma chave para quê? Não havia fechaduras visíveis naquela ruína. Ela pegou a chave, sentindo seu peso inesperado na palma da mão. Era um objeto sólido, bem feito, de um tempo em que as coisas eram feitas para durar. A cabeça da chave tinha um desenho simples, quase floral. Em seguida, ela pegou o rolo de couro. O fio que o prendia se desfez em pó ao toque. Com uma delicadeza que não sabia que ainda possuía, ela desenrolou o pequeno pergaminho. O couro era rígido e quebradiço nas bordas, e o cheiro era terroso e animal. Na superfície interna, gravado ou queimado com uma ponta quente, havia um desenho. Não era uma obra de arte. Era um esboço rudimentar, quase infantil, da planta baixa da cabana. Um retângulo maior, a sala principal, e um retângulo menor, adjacente, a adega. E na parede mais distante da adega, um grande e inconfundível X estava marcado. O coração de Helena deu um salto. Aquilo não era um lixo, era um mapa. A esperança e aquela emoção traiçoeira voltou com força total, mas desta vez era diferente. Não era a esperança desesperada e cega que a fizera comprar a cabana. Era uma esperança focada, alimentada por um mistério tangível. Um mapa e uma chave. Eram peças de um quebra-cabeça. Pela primeira vez desde que chegara, ela não via apenas a ruína ao seu redor, mas um lugar com um segredo. A adega, ela sussurrou para si mesma, a palavra soando estranha em seus próprios lábios. Ela mal havia notado a pequena porta de alçapão no chão do canto da cabana, coberta de detritos e tão integrada à podridão que parecia apenas mais uma parte do chão destruído. A ideia de entrar naquele buraco escuro e infestado a aterrorizava. O cheiro de mofo que emanava das frestas era um aviso, mas o peso da chave em seu bolso e a imagem do X, gravada em sua mente, eram um chamado mais forte. Ela olhou para Lucas, cujo rosto estava iluminado pela excitação. "Vamos descobrir o que tem lá", disse ela.
a voz firme pela primeira vez em dias. Juntos, eles limparam os detritos de cima da porta do alçapão. A madeira estava úmida e inchada. A argola de metal que servia de puxador estava quase toda consumida pela ferrugem. Helena teve que usar a barra de ferro que achara mais cedo para forçar a porta. Com um gemido longo e arrastado de madeira protestando, o alçapão se abriu, revelando uma escuridão total e uma rajada de ar frio e fétido. O cheiro era avassalador, uma mistura potente de terra úmida, vinho azedo e o odor de algo orgânico em decomposição lenta. Era o cheiro de um lugar que não via a luz do sol há meio século. Lucas recuou um passo, o nariz franzido. Que cheiro horrível, mãe! Helena sentiu o estômago revirar, mas a imagem do X a impulsionou. Segurando seu celular velho, ela ligou a lanterna. O feixe de luz fraco e azulado pareceu ser engolido pela escuridão, mal conseguindo cortar o véu de negrume que subia daquele buraco. A descida para a adega não seria apenas uma caminhada, seria uma imersão em um mundo subterrâneo e esquecido. Os degraus de pedra que desciam para a adega eram íngremes e cobertos por uma camada escorregadia de lodo. Helena desceu primeiro, com uma mão na parede fria e úmida para se equilibrar, e a outra segurando o celular à sua frente como um talismã. Cada passo era incerto, o som de seus sapatos na pedra molhada ecoando no espaço confinado. O ar ficava mais frio e mais denso a cada degrau, e o silêncio era tão profundo que ela podia ouvir o zumbido de seu próprio sangue nos ouvidos. O som constante de uma goteira em algum lugar na escuridão criava uma contagem rítmica e enervante, como um relógio medindo o tempo naquele lugar parado. Lucas a seguia de perto, a mão pequena segurando firmemente a barra de sua camisa, seus passos mais leves, quase silenciosos. Quando seus pés finalmente tocaram o chão de terra batida da adega, ela sentiu como se tivesse entrado em outra dimensão, um túmulo frio e úmido, selado do mundo exterior, onde o tempo havia parado de correr há muito tempo. A lanterna do celular de Helena varreu a escuridão, revelando cenas de abandono total. O feixe de luz trêmulo deslizou por prateleiras de madeira apodrecida que se curvavam sob o peso de garrafas de vinho empoeiradas, muitas delas quebradas, o vidro escuro brilhando como dentes na penumbra. Teias de aranha, grossas e pesadas de poeira e umidade, pendiam do teto baixo como mortalhas, balançando suavemente quando eles passavam. O chão era irregular, uma mistura de terra batida e pedras soltas. Em um canto, uma pilha de barris de madeira havia desmoronado, as aduelas apodrecidas formando uma pilha disforme, coberta de fungos brancos e fantasmagóricos. O som da goteira era mais alto agora, uma batida persistente e solitária. Helena sentiu um arrepio de claustrofobia. O ar era tão pesado e viciado que parecia difícil de respirar. Ela lutou contra o impulso de fugir de volta para a superfície, forçando-se a lembrar do mapa e da chave em seu bolso. Havia um propósito para estarem ali. Ela sacou o pequeno pedaço de couro, a superfície enrugada parecendo ainda mais antiga sob a luz artificial do celular. Comparou o desenho rudimentar com o espaço ao seu redor. A disposição era a mesma. A escada, as prateleiras e a parede de pedra ao fundo. Era ali. Ela caminhou lentamente em direção à parede oposta à escada, o feixe de luz dançando sobre a superfície irregular das pedras. Parecia exatamente como o resto da adega, fria, úmida, coberta de manchas escuras de mofo e finas raízes que se infiltravam pelas frestas. Não havia nada que a distinguisse, nenhuma marca, nenhuma rachadura óbvia. Por um momento, a dúvida a assaltou novamente. E se fosse uma brincadeira de criança de décadas atrás? E se o X não significasse nada? Ela passou a mão livre sobre as pedras geladas e ásperas, a umidade penetrando em sua pele. Foi Lucas quem apontou. Mãe, ali, ele sussurrou. O dedo apontando para uma área que, sob a luz da lanterna, parecia sutilmente mais plana que o resto. Helena aproximou o celular. Onde Lucas apontava, as pedras pareciam mais bem encaixadas, a argamassa entre elas mais fina e uniforme. Era quase imperceptível. Uma diferença de textura que apenas um olhar atento poderia notar. O coração dela começou a bater mais rápido.
Ela se lembrou de histórias que lera quando criança, de passagens secretas e tesouros escondidos. Parecia ridículo, uma fantasia infantil no meio de sua situação miserável. Mas a chave em seu bolso parecia pesada, real. Fechando o punho, ela bateu na parede. O som foi um baque surdo, o som de pedra maciça. Ela se moveu um pouco para o lado e bateu de novo. Baque surdo. Então, ela bateu exatamente no centro da seção mais plana. O som foi diferente. Oco. Ressonante. Não era o som de pedra maciça. Era o som de uma casca, de algo com um espaço vazio atrás. O som ecoou na adega silenciosa, tão alto e claro que Helena prendeu a respiração. Um arrepio elétrico percorreu todo o seu corpo. Era real. O mapa estava certo. A adrenalina inundou seu sistema, varrendo o cansaço e o medo. A barra de ferro, disse ela a Lucas, a voz tensa. Ele correu de volta para a escada e voltou com a haste de metal pesado. Encontrar uma fresta foi a parte difícil. Helena usou a ponta da barra para raspar o mofo e a argamassa antiga entre duas das pedras mais planas, até que finalmente conseguiu encaixar a ponta de metal em uma pequena abertura. Usando uma pedra solta como alavanca, ela colocou todo o seu peso na barra. A princípio, nada aconteceu. O metal apenas rangeu contra a pedra. Ela sentiu os músculos de suas costas e braços protestarem. O suor escorria por seu rosto, misturando-se com a poeira e a sujeira. Mais forte. Mãe! Incentivou Lucas. Helena grunhiu com o esforço, empurrando com uma força nascida do puro desespero e da esperança febril. Então, ela ouviu. Um estalo seco. O som de algo antigo finalmente cedendo. Um filete de poeira e argamassa escorreu pela parede. Com o primeiro estalo, o resto veio mais fácil. Helena forçou a barra de ferro novamente na rachadura agora maior. A pedra gemeu e se moveu, quebrando um selo de décadas. Ela conseguiu enfiar os dedos na fresta e puxar. A pedra era imensamente pesada, mas ela a arrastou para o lado com uma força que não sabia que tinha. Atrás dela não havia terra, mas outra pedra. Era uma parede falsa. Trabalhando febrilmente agora, ela e Lucas empurraram e puxaram as pedras soltas, que não estavam cimentadas, apenas encaixadas. Elas caíram no chão da adega, com baques surdos que levantaram nuvens de poeira antiga. E então, a abertura foi revelada. Atrás da parede de pedra falsa, havia uma lona escura e espessa, como a de um caminhão antigo, pregada em uma moldura de madeira. Estava intacta, sem nenhum sinal de umidade ou mofo. Seja quem for que construiu aquilo, o fez para durar. A lona bloqueava completamente a visão do que havia por trás, um último véu protegendo o segredo. Com as mãos trêmulas de antecipação, Helena agarrou uma ponta da lona e a puxou. Ela estava presa com pregos enferrujados, mas a madeira ao redor estava tão velha que cedeu com um som de rasgo. Ao puxar a lona para o lado, um sopro de ar escapou do compartimento secreto. Era um ar completamente diferente do da adega, seco, estagnado e com um cheiro fraco, mas distinto, de couro e pano velho. O compartimento era pequeno, um cubo de talvez 1 metro de cada lado, totalmente forrado com a mesma lona impermeável, criando um ambiente perfeitamente selado. E no centro exato daquele pequeno espaço, como um altar em uma tumba esquecida, repousava um único objeto, uma mala de couro grande e pesada. Era escura, quase preta, com tiras de reforço e cantoneiras de latão que brilhavam fracamente sob a luz do celular. Não era uma mala qualquer, tinha uma aura de importância, de segredos guardados. O coração de Helena parecia prestes a explodir em seu peito. Ela se arrastou para dentro do pequeno compartimento, o som de sua respiração ofegante preenchendo o espaço. A mala era ainda maior de perto. A poeira que a cobria era fina e seca, como a poeira encontrada em um livro antigo. Ela passou os dedos sobre o couro, que estava frio e surpreendentemente flexível. No centro da mala havia uma grande fechadura de latão, agora esverdeada pelo tempo. Ao lado dela, 2 travas laterais. Lucas se espremeu ao seu lado, os olhos brilhando. É um tesouro, mãe, como nos filmes. Helena não respondeu. Sua mente estava girando. Tudo aquilo, a pedra solta, a lata de tabaco,
o mapa, a parede falsa. Tudo levava àquele momento. Aquela mala. Ela sentiu a chave em seu bolso. O formato da fechadura parecia familiar. Com o coração na boca, ela pegou a pesada chave de latão. O metal estava gelado contra sua pele suada. Ela aproximou a chave da fechadura, rezando para que não fosse mais uma decepção, mais uma piada cruel do destino. A chave deslizou na fechadura com uma suavidade surpreendente, como se tivesse sido usada ontem. Encaixou-se perfeitamente. Helena respirou fundo, o ar estagnado enchendo seus pulmões. Ela girou a chave. Um clique. Um som metálico, alto e definitivo, quebrou o silêncio de décadas. O som da fechadura se abrindo ecoou no pequeno compartimento como um tiro de largada. O selo estava quebrado. O segredo estava exposto. Ela destravou as duas travas laterais. O som de metal contra metal parecendo obscenamente alto. Por um longo segundo, ela apenas olhou para a mala fechada, com medo do que poderia encontrar. Seriam apenas documentos velhos, roupas mofadas ou algo mais. A incerteza era quase tão esmagadora quanto a esperança. Com um último suspiro trêmulo, ela agarrou a alça de couro e levantou a tampa pesada. A dobradiça gemeu um único e longo protesto antes que a tampa se abrisse completamente, revelando o conteúdo à luz fraca de seu celular. Seus olhos não acreditaram no que viram. Helena esperava qualquer coisa, menos aquilo. A mala não continha roupas nem papéis. Estava abarrotada, até a borda, com dezenas de pequenos sacos de veludo escuro, todos amarrados com cordões. Estavam dispostos em fileiras arrumadas, mas o peso da mala indicava que havia várias camadas deles. Sua mão, tremendo incontrolavelmente, estendeu-se e pegou um dos saquinhos. Era pequeno, cabia na palma de sua mão, mas era chocantemente pesado. O veludo estava gasto, mas ainda macio ao toque. Com os dedos dormentes, ela desfez o nó do cordão. Ela inclinou o saquinho, e o que caiu em sua palma fez seu cérebro parar. Eram moedas, grossas, pesadas, com um brilho suave e amarelado que nenhuma outra coisa no mundo possuía. O brilho inconfundível do ouro. A luz do celular dançou sobre as faces das moedas, revelando efígies e inscrições estranhas de uma época e lugar distantes. Um som engasgado escapou de sua garganta. Ela largou o saquinho e pegou outro, e mais outro. Todos iguais, todos cheios daquele peso denso e maravilhoso. Ela mergulhou as mãos na mala, sentindo os contornos dos sacos, o peso coletivo daquela fortuna inacreditável. Eram dezenas, talvez uma centena deles. Sob a primeira camada de sacos de moedas, havia objetos maiores embrulhados em panos. Ela desembrulhou um. Um colar de diamantes brilhou com uma luz fria e prismática, mesmo na iluminação fraca. Outro continha um broche de rubis do tamanho de um ovo de codorna. Eram joias. Joias antigas, de um valor que ela não conseguia sequer começar a calcular. A realidade da situação era demais para sua mente processar. Era um sonho. Tinha que ser um sonho febril, causado pela fome e pelo desespero. Ela fechou os olhos com força e os abriu novamente. O ouro e as joias ainda estavam lá, brilhando silenciosamente na escuridão. Um tesouro de conto de fadas enterrado sob sua ruína. Uma onda de vertigem a atingiu. Ela teve que se apoiar na parede do compartimento para não desmaiar. O ar parecia ter sido completamente sugado do pequeno espaço. Ela olhou para Lucas, cujo rosto era uma máscara de puro espanto, os olhos arregalados e a boca aberta. Ele estendeu um dedo e tocou uma das moedas de ouro, como se para confirmar que era real. A sensação do metal frio e pesado em sua mão, a visão daquele brilho impossível, tudo se chocava violentamente com a realidade de sua vida nas últimas 24 horas. A fome, o frio, o aviso de despejo, os R$ 1.500 perdidos. Tudo aquilo parecia pertencer a outra vida, a outra pessoa. Esta fortuna, este tesouro escondido, não apenas resolvia seus problemas, ele os aniquilava. Ele reescrevia completamente seu futuro. As lágrimas que vieram a seus olhos desta vez não eram de desespero, mas de um choque tão profundo, uma libertação tão absoluta, que era quase doloroso. Ela riu, um som estrangulado e histérico na escuridão.
Quando a onda inicial de choque começou a diminuir, o instinto prático de Helena assumiu o controle. Ela precisava entender. De onde veio tudo isso? Quem escondeu essa fortuna aqui e por quê? Sua busca por respostas a levou ao fundo da mala. Depois de remover cuidadosamente vários sacos de moedas e joias, seus dedos encontraram algo diferente. Algo plano e duro, embrulhado em um pano de linho simples e amarelado pelo tempo. Era a última coisa no fundo da mala. Com uma solenidade recém-descoberta, ela retirou o objeto. Era um livro, um diário de capa dura, preta, sem nenhum título. O papel das bordas estava amarelado, mas o livro em si estava em condições notavelmente boas, protegido do tempo e da umidade por sua tumba de couro e lona. Ela sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O ouro e as joias eram a resposta para suas preces, mas ela sentia, com uma certeza arrepiante, que aquele livro continha a verdadeira história. Ela abriu o diário na primeira página. A caligrafia era pequena, precisa e inclinada, feita com uma caneta tinteiro. As palavras eram completamente incompreensíveis para ela. Não era português, nem inglês, nem espanhol. Era uma língua de letras pontiagudas e combinações estranhas. Uma língua que ela reconheceu de filmes de guerra e documentários históricos. Alemão. Uma sensação de estranheza e um novo tipo de medo começaram a se infiltrar na euforia da descoberta. Isso não era o tesouro perdido de um fazendeiro local. A presença daquela língua, naquele lugar remoto, junto com uma fortuna em ouro e joias antigas, contava uma história muito mais complexa e, possivelmente, muito mais sombria. O mistério, longe de ser resolvido com a descoberta do tesouro, havia apenas se aprofundado. A questão não era mais o que está escondido aqui, mas sim uma muito mais perigosa. A quem pertencia tudo isso e o que eles fizeram para consegui-lo? O peso do diário em suas mãos parecia, de repente, muito maior do que todo o ouro na mala. De volta à cabana, o contraste entre a podridão ao redor e o brilho do ouro na mala aberta era uma piada de mau gosto do destino. Helena sentiu uma urgência febril, uma necessidade de compreender. Com as mãos ainda tremendo, ela pegou o diário de capa preta e seu celular com a tela trincada. A bateria marcava apenas 22%, uma contagem regressiva para a escuridão. Ela abriu um aplicativo de tradução precário, usando a câmera do aparelho para escanear a caligrafia alemã, apertada e angular. As primeiras tentativas foram frustrantes. O aplicativo cuspia palavras desconexas. Um lixo digital. Ela sentia o coração martelar, uma batida descompassada que ecoava a goteira na adega. O cheiro de mofo e terra molhada agora se misturava ao odor seco e antigo do papel, criando uma atmosfera pesada e carregada de segredos. Ela precisava saber. Aquele livro não era apenas tinta e papel. Era a chave para entender a maldição ou a bênção que havia desenterrado do chão úmido daquele lugar esquecido. Após várias tentativas, o tradutor finalmente conseguiu capturar e processar uma frase inteira de um cabeçalho de página. As palavras apareceram na tela trincada, frias e brutais. Berlim, novembro de 1938. Abaixo, fragmentos de frases começaram a se formar, como monstros emergindo da névoa. Kristallnacht, noite dos cristais quebrados. Propriedade de judeus confiscada. Ativos transferidos para o Reich. Helena sentiu um calafrio profundo percorrer sua espinha. Um gelo que nada tinha a ver com a umidade da cabana. As palavras ressoavam com os horrores que ela conhecia dos livros de história. O tesouro na mala de couro subitamente mudou de natureza. Não era o achado de uma vida, mas o produto de um saque. A náusea subiu à sua garganta. As moedas de ouro e as joias brilhantes, de repente, pareciam sujas, manchadas por uma violência que ela mal podia conceber. Ela olhou para Lucas, que examinava uma das moedas com admiração infantil, e sentiu o estômago revirar. O tesouro não era uma salvação. Era o peso de um crime histórico. Com os dedos trêmulos, ela continuou a escanear as páginas, pulando trechos e buscando nomes, datas, qualquer coisa que desse sentido àquilo. E então, ela encontrou a identificação do autor, escrita com uma clareza orgulhosa. Obersturmführer
Klaus Richter. O título militar fez seu sangue gelar. A cada parágrafo traduzido, o horror se aprofundava. Richter não se descrevia como um ladrão, mas como um oficial cumprindo seu dever. Ele usava eufemismos clínicos e aterrorizantes, como limpeza de ativos de inimigos do Estado e realocação de bens para o esforço de guerra. Cada palavra era um golpe. Ela estava lendo as memórias de um oficial nazista, um dos arquitetos do roubo e do extermínio de um povo. O ar na cabana ficou pesado, difícil de respirar. Ela sentiu como se pudesse cheirar a fumaça das sinagogas queimando, ouvir os gritos silenciados há décadas. Aquela fortuna não era apenas roubada, era o último vestígio material de vidas que foram apagadas do mundo. Um monumento de ganância construído sobre uma montanha de sofrimento. A narrativa do diário deu um salto no tempo, a caligrafia tornando-se mais apressada, quase frenética. Abril de 1945. Berlim em chamas. Klaus Richter descrevia sua fuga desesperada das ruínas da capital do Reich, com os exércitos aliados se aproximando. Ele falava de usar uma pequena parte do fundo de contingência, o tesouro roubado, para comprar documentos falsos e uma passagem em um navio de carga que partia de Hamburgo. O destino, Brasil. Foi então que Helena leu o nome que fez seu coração parar. Tudo arranjado, graças ao meu contato no Brasil. Um homem ambicioso e útil chamado F. Mendes. Mendes, a menção do nome, ligando o oficial nazista ao Brasil, transformou o horror histórico em uma ameaça presente. O diário detalhava a viagem aterrorizante através do Atlântico, a paranoia constante de ser descoberto, o medo de que seus bens fossem confiscados. A chegada naquele lago isolado não fora um acaso, fora uma escolha deliberada para desaparecer, para enterrar seu passado e sua fortuna roubada. As últimas páginas do diário eram dedicadas à construção de seu esconderijo. A obsessão de Richter com a perfeição era palpável em cada frase. Ele descrevia a escavação do compartimento secreto na adega, a escolha da lona de caminhão para uma impermeabilização perfeita, a construção da parede falsa com pedras do próprio terreno e o desenho do mapa no pedaço de couro, uma garantia caso sua memória falhasse. Era o plano de um homem determinado a proteger seu butim a todo custo, esperando o momento certo para recuperá-lo e viver como um rei no exílio. Mas o tom das últimas anotações mudava. A paranoia crescia. Ele escrevia sobre a ganância que via nos olhos de seu contato brasileiro, o Sr. Mendes. E então, abruptamente, a última entrada. A caligrafia estava fraca, trêmula. Uma febre súbita, uma fraqueza que se espalha. As palavras terminavam ali. O oficial nazista, o ladrão, o assassino, não fugiu com seu tesouro. Ele morreu ali, naquela mesma terra, de uma doença súbita, deixando sua fortuna amaldiçoada para trás, a poucos metros de onde dormia. Helena fechou o diário com um baque surdo que ecoou como uma sentença na cabana silenciosa. O ouro e as joias na mala não brilhavam mais com a promessa de um futuro melhor. Eles agora emitiam um brilho fantasmagórico e acusador. Aquele tesouro não era uma bênção, era uma maldição, o legado de um dos capítulos mais sombrios da humanidade, um eco de dor que atravessara um oceano e 70 anos para chegar até suas mãos. Ela sentiu um peso moral esmagador sobre seus ombros. Como ela poderia usar aquele dinheiro? Como poderia construir uma vida para seu filho sobre a fundação de tantas mortes e tanto sofrimento? A fome que sentia, o medo do despejo, a humilhação. Tudo parecia tão pequeno, tão egoísta, diante da magnitude da tragédia contida naquela mala de couro. O segredo era um veneno, e ela o havia engolido. Um conflito terrível se instalou em seu coração. A necessidade desesperada de sobreviver contra a repugnância de se tornar a herdeira de um crime de guerra. Um som quebrou o feitiço de horror e silêncio. Não era o farfalhar das folhas ou o zumbido dos insetos. Era o ronco baixo e poderoso de um motor a diesel, um som moderno e agressivo que se aproximava rapidamente pela trilha de terra. O coração de Helena deu um salto violento de pânico em seu peito. Instintivamente, ela agiu. Com uma velocidade que não sabia possuir, ela enfiou o diário de volta na mala,
cobriu-o com os sacos de moedas e joias, fechou a tampa e empurrou o objeto pesado para debaixo de uma seção de tábuas soltas do assoalho, perto da parede. Ela chutou alguns detritos e poeira por cima, rezando para que fosse o suficiente. Lucas, quieto, não diga uma palavra, ela sussurrou, a voz tensa e urgente. O barulho do motor ficou mais alto, e depois foi cortado abruptamente. O silêncio que se seguiu foi ainda mais tenso, quebrado apenas pelo som de uma porta de caminhonete batendo com força e, em seguida, o som de passos pesados e decididos sobre a terra e as folhas secas, vindo diretamente em direção à cabana. A figura que apareceu na porta aberta era uma silhueta contra a luz forte da tarde, alta e imponente. Quando ele deu um passo para dentro, a penumbra revelou um homem que não pertencia àquele cenário de decadência. Ele usava calças de linho caras e uma camisa branca impecavelmente limpa, o tipo de roupa de quem não suja as mãos. Seu rosto era curtido pelo sol, com a pele marcada por pequenas rugas ao redor dos olhos, mas esses olhos eram aguçados, calculistas, e percorreram o interior da cabana com uma expressão de desprezo mal disfarçado. Um sorriso que não alcançava seu olhar se formou em seus lábios. "Boa tarde", disse ele, a voz tão suave quanto perigosa, carregada de uma confiança inabalável. "Meu nome é Dr. Alarico Mendes. Sou seu vizinho mais próximo, por assim dizer. Dono de praticamente tudo o que a senhora pode ver ao redor deste lago." O nome Mendes atingiu Helena como um soco no estômago, tirando-lhe o ar e confirmando seus piores medos. A história do diário não estava mais no passado. Estava de pé, na sua frente. Dr. Alarico entrou na cabana, seus sapatos de couro caros desviando habilmente das poças de água e dos detritos no chão. Ele fingiu um ar de choque e simpatia, um ator em um palco que conhecia bem. "Meu Deus, não acredito que tiveram a coragem de lhe vender. Isto é uma vergonha o que fazem com pessoas de bem." Sua voz era melosa, mas seus olhos eram frios, varrendo cada canto da cabana como um scanner. "Eu tenho tentado comprar esta propriedade há anos", ele continuou, "para demolir e limpar esta área. É uma verdadeira mancha na paisagem." Ele se movia com a graça indolente de um predador em seu próprio território. O cheiro de sua colônia cara uma afronta ao odor de mofo e podridão. Ele parou e olhou para Helena, e depois para Lucas, que se escondera atrás das pernas da mãe. Seu olhar sobre o menino durou um segundo a mais do que o necessário, um detalhe que fez a pele de Helena se arrepiar. Ela se postou como um escudo humano na frente de seu filho, o corpo tenso como uma corda de violino. Ele circulou o pequeno cômodo, as mãos nos bolsos, como se estivesse avaliando um negócio. "Olhe", ele disse, parando abruptamente na frente dela. "Imagino que a senhora tenha gasto suas últimas economias para vir parar neste buraco. Sinto muito por isso, de verdade, e quero corrigir esta injustiça." O sorriso em seu rosto se tornou mais fixo, quase uma careta. "Por isso, vou lhe fazer uma oferta. Eu lhe pago R$ 2.000 por esta propriedade, agora mesmo, em dinheiro vivo." A oferta era um insulto calculado, pouco mais do que o valor irrisório que ela havia depositado. Não era um gesto de generosidade, era uma provocação, um teste. Ele estava jogando com ela, tentando medir o quanto ela sabia. O valor, R$ 2.000, ficou suspenso no ar pesado. Uma zombaria diante da fortuna incalculável, escondida a menos de 2 metros de onde eles estavam. Ele queria a terra, e queria por um preço que provasse que ela não tinha ideia do que estava pisando. A tensão na cabana tornou-se quase insuportável. Uma onda de fúria fria subiu pela espinha de Helena, sobrepujando o medo, a imagem do diário, o nome Mendes, as vidas roubadas representadas pelo ouro escondido, tudo se fundiu em um ponto de pura e inflexível resistência. Aquele homem era neto do cúmplice de um monstro, e agora estava ali, tentando intimidá-la para roubar o que seu avô não conseguiu. Ela ergueu o queixo e encontrou o olhar dele. Seus próprios olhos, antes cheios de desespero, agora ardiam com uma determinação dura como pedra. "Não, obrigada", ela disse, e sua voz saiu surpreendentemente firme, sem um traço de tremor. "A propriedade não está à venda."
A recusa foi um desafio direto, uma bofetada em sua autoridade. Ela viu um brilho nos olhos dele, uma faísca de surpresa rapidamente substituída por uma irritação gélida. A máscara do vizinho amigável e prestativo rachou, revelando por um instante o rosto frio e calculista que havia por baixo. O silêncio que se seguiu foi pesado e vibrante de perigo. O sorriso de Dr. Alarico desapareceu completamente, como se nunca tivesse existido. Seu rosto endureceu, transformando-se em uma máscara de poder e impaciência. Ele deu um passo lento e deliberado em direção a ela, invadindo seu espaço pessoal, forçando-a a dar um passo para trás. O cheiro de sua colônia tornou-se sufocante. Senhora, ele disse, e a palavra, antes um sinal de respeito. Agora era uma ameaça velada, o começo de uma ordem. Creio que a senhora não me compreendeu. Esta não foi uma pergunta. Esta terra, ela tem um significado sentimental para a minha família. Um significado que uma forasteira, uma ninguém como a senhora, jamais poderia entender. Seus olhos a deixaram e começaram a esquadrinhar o chão de tábuas podres, as paredes manchadas de mofo, a área perto da adega. Ele não estava olhando para a pobreza, estava procurando. Ele sabia. Ele não sabia onde, mas sabia que estava ali. Um arrepio de puro terror desceu pela espinha de Helena, gelando suas veias. Sua voz baixou para um sussurro conspiratório e ameaçador. Um som sibilante que era apenas para ela ouvir, mas que parecia encher toda a cabana. Este lago, ele começou, fazendo um gesto displicente em direção à janela quebrada, é muito fundo, e a água é muito, muito fria, mesmo no verão. Ele fez uma pausa, deixando as palavras pairarem no ar. Acidentes acontecem. É uma pena, mas acontecem o tempo todo por aqui, neste isolamento. Seus olhos então se fixaram em Lucas, que tremia visivelmente atrás das pernas da mãe. Uma mãe solteira, sabe como é, tão sobrecarregada, e um menino curioso explorando a beira do lago sozinho, seria uma tragédia terrível. Uma daquelas tragédias que a polícia chama de fatalidade e arquiva o caso. A ameaça era tão clara, tão brutal em sua calma, que Helena sentiu o ar ser arrancado de seus pulmões. Não era mais sobre a terra ou o dinheiro. Ele estava ameaçando a vida de seu filho. Dr. Alarico recuou um passo, e o sorriso de predador voltou ao seu rosto. Mais medonho do que antes por causa do que ela agora sabia que ele escondia. Mas eu sou um homem razoável. Generoso, até. Sua voz voltou ao tom suave e charmoso, uma dissonância que a deixava enjoada. Vou lhe dar uma semana, 7 dias para reconsiderar minha oferta. Pense bem. Pense com cuidado no que é melhor para o seu futuro. Pense no futuro do seu filho. Ele tirou da carteira um cartão de visitas branco e imaculado e o colocou sobre a mesa de madeira podre. O pequeno retângulo de papel de luxo sobre a superfície suja e decadente era um símbolo perfeito da luta de poder que acabara de ser declarada. Meu número está aí. Quando decidir ser sensata, me ligue. Eu estarei esperando. Sem esperar por uma resposta, ele se virou e saiu da cabana. Seus passos confiantes se afastaram, seguidos pelo som do motor da caminhonete ganhando vida. Um rugido de poder e desprezo, que desapareceu na floresta, deixando para trás um silêncio 1000 vezes mais assustador. Helena ficou paralisada no meio da cabana escura, o som do motor desaparecendo lentamente no horizonte. As palavras dele ecoavam em sua mente, misturadas com as frases do diário e o brilho do ouro maldito. O tesouro que, por um breve momento, parecera sua salvação. Agora era a âncora que a prendia a um perigo mortal. Ela se viu encurralada entre a sombra de um crime de guerra e a ameaça de um criminoso moderno que queria reivindicar a herança de seu avô. Entregar o tesouro a Alarico Mendes significaria não apenas perder sua única chance de escapar da miséria, mas também se tornar cúmplice de seu mal, entregando o produto do sofrimento de inocentes para as mãos do neto do colaborador. Recusar significava viver cada segundo sob a ameaça de um homem que deixara claro que não hesitaria em criar uma tragédia para conseguir o que queria. Olhando para o rosto aterrorizado de Lucas, ela enfrentou um dilema impossível: buscar justiça para os mortos ou garantir a segurança de seu filho vivo. Se você estivesse no lugar de Helena,
O que você faria? Você guardaria o segredo do tesouro para si, arriscando a vida de seu filho, ou o entregaria ao neto do cúmplice, manchando suas mãos para sempre? Assim que a poeira levantada pela caminhonete assentou, um silêncio opressivo desceu sobre a cabana, mais pesado e ameaçador do que qualquer ruído. Helena permaneceu imóvel, o cartão de visitas de Alarico Mendes sobre a mesa podre parecendo queimar sua retina. Cada palavra da ameaça dele era um eco venenoso em sua mente, um tambor martelando a frase: acidentes acontecem. Ela olhou para Lucas, que ainda se agarrava à sua perna, o corpo pequeno tremendo incontrolavelmente. Aquele tremor era um terremoto em seu próprio corpo. Ela sentiu uma fúria gelada e impotente borbulhar sob o terror. Aquele homem, Dr. Alarico Mendes, havia acabado de colocar um preço na vida de seu filho, com a mesma naturalidade com que se compra um pedaço de terra. O isolamento, que antes fora a fonte de seu desespero, agora se transformara numa jaula. Não havia para onde correr, ninguém para gritar por socorro. A lei do mais forte reinava ali, e ela e Lucas eram as presas. O ar parecia rarefeito, e cada respiração era um esforço doloroso, um lembrete de sua vulnerabilidade absoluta. O pavor inicial começou a ceder lugar a um pensamento febril e estratégico. Uma semana. Ele lhe dera uma semana. Mas ela sabia, com a certeza visceral de uma mãe protegendo sua cria, que não podia confiar naquela promessa. Aquele homem não era do tipo que esperava. A oferta generosa era uma fachada. A paciência, uma farsa. Ele a estava testando, esperando que ela quebrasse sob a pressão do medo. Ela olhou ao redor da cabana em ruínas, o cenário de sua maior tolice, e percebeu que aquele lugar não era um lar nem um abrigo. Era uma armadilha mortal. Ficar ali era esperar pela chegada do carrasco. A mala de couro escondida sob o assoalho era ao mesmo tempo sua única arma e o motivo de sua sentença de morte. Ela precisava de ajuda. Precisava de alguém que conhecesse aquele lugar, que entendesse a dinâmica de poder que regia aquele lago esquecido. Sua mente correu, desesperada, e uma imagem surgiu, a lembrança do motorista do ônibus mencionando um outro morador, um pescador solitário do outro lado da margem. Era uma chance ínfima, uma aposta no escuro. A decisão foi tomada no silêncio de um coração aterrorizado. Ela não esperaria. Não daria a Alarico Mendes a chance de ditar os termos de sua rendição. Com um movimento brusco, ela se ajoelhou, afastou os detritos e, com esforço, levantou as tábuas soltas do assoalho. A mala estava lá, escura e silenciosa. O diário, as provas. Era pesado demais para carregar numa fuga, mas leve demais para abandonar. Num momento de clareza desesperada, ela teve uma ideia. A água, o poço, o esconderijo original. Usando a corda puída, ela amarrou a mala com força, garantindo que o nó não se soltaria. Então, com Lucas ajudando a guiar, ela baixou lentamente o tesouro amaldiçoado para a escuridão fria do poço, o som da mala raspando nas pedras úmidas sendo o único ruído. Ela parou quando a sentiu tocar a superfície da água, deixando-a submersa, invisível. O diário, protegido dentro de um saco plástico que encontrara entre seus poucos pertences, foi escondido em outro nicho, atrás da mesma pedra solta. As provas estavam seguras, por enquanto. Com o cair da noite, o medo de Helena se intensificou. A floresta ao redor da cabana, que durante o dia era apenas opressiva, à noite se transformava num muro de escuridão impenetrável, povoado por sons estranhos e assustadores. Cada estalo de um galho, cada pio de uma coruja, fazia seu coração saltar na garganta. Ela sabia que não podiam ficar ali. A ameaça de Mendes não era uma abstração. Era uma presença que parecia espreitar do lado de fora da porta arrebentada. "Filho, vamos dar uma caminhada", ela disse, tentando manter a voz calma. Uma tarefa quase impossível quando seus próprios nervos estavam em frangalhos. Ela pegou a mão pequena e fria de Lucas, um contato que lhe dava uma força que não sabia possuir. Não levaram nada além das roupas do corpo e da lanterna fraca do celular, cuja bateria agora marcava perigosos 12%.
Sair da cabana era como pular de um navio em chamas para um mar escuro e gelado, sem saber se havia terra firme à frente, apenas sabendo que ficar era a morte certa. A escuridão os engoliu. A caminhada pela margem do lago, na escuridão quase total, foi uma provação de terror. O único guia era o brilho fraco e distante da lua refletido na superfície negra da água. Helena segurava a mão de Lucas com uma força que chegava a doer, sentindo cada tropeço dele como uma facada em seu peito. O chão era irregular, cheio de raízes traiçoeiras e pedras soltas. O som de seus próprios passos parecia ecoar pela noite, anunciando sua presença para qualquer um que estivesse ouvindo. Ela sentia olhos imaginários observando-os da densa vegetação, o rosnado baixo de um animal se confundindo com o som do vento. Um arrepio percorreu sua espinha. E se Alarico não estivesse esperando? E se seus homens já estivessem na floresta, caçando-os? Cada sombra parecia um capanga, cada movimento nas árvores, uma ameaça. A esperança de encontrar a cabana do velho pescador era uma chama minúscula e vacilante, ameaçada a cada instante pelo vento cortante do pânico que açoitava sua alma. Era uma fuga cega, movida apenas pelo instinto. Depois do que pareceu uma eternidade de caminhada tensa, uma luz fraca e amarelada piscou entre as árvores. Era uma luz solitária, o brilho de uma lâmpada vindo de uma janela, a primeira evidência de vida humana que viam desde que chegaram àquele lugar infernal. O coração de Helena deu um salto, uma mistura de alívio e ansiedade. Seria ali? Seria a casa do pescador ou outra armadilha? Ela não tinha escolha a não ser arriscar. Com Lucas a reboque, ela se aproximou cautelosamente. A cabana que surgiu da escuridão era pequena e compacta, mas ao contrário da sua, era sólida e bem cuidada. A madeira era escura pela idade, mas não podre. Da chaminé de pedra, saía um fio de fumaça que carregava o cheiro reconfortante de lenha queimando. Era um oásis de ordem e calor, no meio do caos e do abandono. Ela sentiu uma pontada de esperança, a primeira que não vinha acompanhada de medo. Hesitou por um momento na beira da clareira, o som do seu coração batendo mais alto que o grilo dos insetos, antes de reunir a coragem para dar o passo final. Ela bateu na porta de madeira maciça, e o som pareceu absurdamente alto na noite silenciosa. Passos arrastados soaram lá dentro, seguidos pelo ruído de um ferrolho pesado sendo destravado. A porta se abriu numa fresta, e um rosto apareceu, emoldurado pela luz amarelada da lâmpada. Era o rosto de um homem muito velho, um mapa de rugas profundas esculpidas por décadas de sol e vento. Seus olhos, no entanto, eram surpreendentemente claros e aguçados, e a encararam com uma desconfiança imediata e impenetrável. O que querem? A voz dele era rouca e áspera, como pedra se esfregando. Ele era seu Manuel, o pescador, exatamente como o motorista descrevera, recluso e nada acolhedor. Helena sentiu a garganta secar. Por favor, senhor, meu nome é Helena. Eu e meu filho estamos em perigo. Precisamos de ajuda. As palavras saíram num sopro, atropeladas pela urgência e pelo medo. O velho pescador não se moveu, seu olhar percorrendo-a dos pés à cabeça, avaliando, julgando. A porta permaneceu entreaberta, uma barreira entre ela e a segurança. Helena, desesperada, empurrou Lucas um pouco para a frente, para a luz. Por favor, olhe para ele. Estamos sozinhos. Um homem. Ele nos ameaçou. Doutor Alarico Mendes. Ao ouvir o nome, ela viu uma mudança sutil nos olhos do velho. A desconfiança não desapareceu, mas foi sobreposta por algo mais. Um lampejo de reconhecimento, talvez de um rancor antigo. O nome Mendes era uma chave, uma senha que ela não sabia que possuía. O velho pescador olhou de Helena para o rosto assustado de Lucas, e então para a escuridão da floresta de onde eles tinham vindo. Ele suspirou, um som longo e cansado, o som de alguém que já viu problemas demais em sua longa vida. Sem dizer uma palavra, ele abriu a porta completamente. Entrem e fechem a porta. O convite não foi caloroso, mas foi o som mais bonito que Helena já ouvira. O interior da cabana era simples e funcional, o ar preenchido pelo cheiro de peixe seco, rede de pesca e a fumaça do fogão a lenha.
Era o cheiro de uma vida de trabalho duro, um refúgio seguro e sólido. Enquanto Lucas se encolhia perto do calor do fogão, devorando um pedaço de pão duro que o velho lhe dera, Helena contou sua história. As palavras jorraram dela, uma torrente caótica de desespero e medo. A compra da cabana, a ruína, a descoberta na adega, a tradução do diário e, finalmente, a visita e a ameaça de Alarico Mendes. Seu Manuel ouvia em silêncio, sentado em sua cadeira de balanço, o rosto uma máscara impenetrável. Ele não a interrompeu, apenas observava seu rosto com aqueles olhos penetrantes, o rangido suave da cadeira sendo o único acompanhamento para sua narrativa frenética. Quando ela terminou, ofegante e com lágrimas nos olhos, o silêncio caiu novamente na pequena cabana, quebrado apenas pelo crepitar do fogo. Helena sentiu seu estômago se contrair de ansiedade. Ele acreditaria nela? Ou a acharia uma louca e a colocaria para fora, de volta na escuridão, de volta para o perigo que a esperava? A vida dela e de seu filho estava nas mãos daquele velho pescador desconhecido. Seu Manuel parou de balançar. Ele se inclinou para a frente, os cotovelos nos joelhos, e encarou o fogo por um longo momento. O silêncio se esticou, tornando-se quase insuportável. Quando ele finalmente falou, sua voz era baixa, um murmúrio carregado com o peso de memórias antigas. Eu era um menino, começou ele, da idade do seu. Eu me lembro do alemão, Klaus. Ele apareceu aqui do nada, depois da Grande Guerra, um homem estranho, quieto, que nunca falava com ninguém. O coração de Helena parou. Ele sabia. Ele se lembrava. Ele não falava com ninguém, exceto um homem. O avô desse Alarico que você conheceu, Francisco Mendes. Naquela época, os Mendes não tinham nada. Eram mais pobres que eu. Francisco era o único amigo do alemão, sempre por perto, ajudando em troca de alguma coisa, sempre com os olhos brilhando de cobiça. A revelação era a peça que faltava no diário de Richter, a confirmação de sua paranoia. A história estava se tornando terrivelmente real, carne e osso na memória daquele velho. Então, um dia, o alemão ficou doente, continuou seu Manuel. A voz, um sussurro, uma febre, uma fraqueza. Igual você disse. Durou poucos dias. Ninguém se importou muito, ele era um estranho. Mas Francisco Mendes, ele estava lá todos os dias, dizendo que estava cuidando do amigo. O pescador fez uma pausa, e seus olhos encontraram os de Helena. E neles, ela viu uma convicção sombria e antiga. O alemão morreu. E da noite para o dia, a família Mendes começou a enriquecer. Compraram um barco novo, depois um pedaço de terra, depois outro. Ninguém sabia de onde vinha o dinheiro. Francisco dizia que era uma herança de um parente distante. Mas todos aqui, os poucos que viviam no lago naquela época, sussurravam. Sussurravam que Francisco tinha achado algo que o alemão escondeu, ou que ele não deixou o alemão morrer de causas naturais, que a ajuda dele foi para o outro lado. Uma náusea fria subiu pela garganta de Helena. Não fora uma doença súbita. Fora um assassinato por traição. Eles nunca pararam de procurar, disse seu Manuel, levantando-se e andando até a janela, olhando para a escuridão na direção da cabana de Helena. Depois que o velho Francisco morreu, o filho dele continuou. E agora, o neto, esse tal de doutor Alarico. Passei a minha vida inteira vendo eles rondando aquela terra, cavando buracos, contratando gente com detectores de metal. Eles sabiam que o alemão tinha escondido alguma coisa, a fonte de toda a fortuna deles, mas eram gananciosos. Queriam o resto. Eles só não sabiam onde procurar. A revelação final caiu como uma bigorna. Alarico não estava apenas procurando um tesouro de família. Ele estava tentando terminar o trabalho de seu avô, o ladrão e assassino. Ele sabia que a fortuna estava ali, e a chegada de Helena era a complicação que ele não podia tolerar. Ela não era apenas um obstáculo, era uma testemunha viva do verdadeiro segredo da família Mendes. O segredo que eles mataram para proteger e que matariam novamente para manter enterrado. Ela entendeu, naquele instante, a profundidade do perigo em que se encontrava. Um rugido de motor, distante, mas inconfundível, cortou o ar da noite, vindo da direção de sua cabana. O mesmo som de caminhonete de luxo.
Alarico. Helena congelou, o sangue gelando em suas veias. Seu Manuel se virou da janela, o rosto sombrio. Ele não esperou uma semana. Ele sussurrou. A constatação óbvia soando como uma sentença. O som do motor foi cortado abruptamente. Seguiu-se um silêncio tenso, e então, um som que fez o coração de Helena parar. O baque surdo e violento de uma porta sendo arrombada, ecoando fracamente através do lago. Mesmo à distância, o som era de uma fúria inconfundível. Eles estavam lá, dentro de sua cabana, procurando. Helena agarrou o braço de Lucas, puxando-o para perto. Ela olhou para seu Manuel, o pânico estampado em seu rosto. O pescador agiu com uma calma surpreendente. Ele foi até um canto escuro da cabana e apagou a única lâmpada, mergulhando-os na penumbra, iluminados apenas pelas brasas do fogão. Fiquem quietos, ele ordenou em um sussurro, e longe da janela. O pânico de Helena era uma coisa física, uma garra de gelo apertando seu peito. Sua mente voltou para a mala e o diário, escondidos no poço. Teriam eles a inteligência de procurar lá? A pedra solta. O esconderijo era engenhoso, mas talvez não o suficiente. Ela se sentia nua e exposta, mesmo na segurança aparente da cabana de seu Manuel. O fato de Alarico ter agido tão rápido, tão brutalmente, mostrava que ele não estava blefando. A ameaça contra Lucas não era uma figura de linguagem, era uma promessa. Ela olhou para o rosto do filho, pálido à luz das brasas, e uma onda de fúria protetora a invadiu, mais forte que qualquer medo. Ela não era mais a vítima desesperada que chegara àquele lago. Ela era uma leoa encurralada, e a única coisa que importava era a segurança de sua cria. Ela não entregaria o diário, não se renderia. Ela lutaria. Mas como? Presa naquela cabana, com assassinos a poucos quilômetros de distância, suas opções pareciam se esgotar a cada segundo que passava. De repente, um novo som chegou até eles, carregado pelo vento sobre a água. Eram vozes, gritos raivosos, distantes e distorcidos, mas cheios de frustração. Eles não estavam encontrando. O coração de Helena deu um salto de esperança selvagem. O esconderijo funcionara, mas o alívio foi momentâneo, substituído por um novo terror. O que eles fariam agora? A raiva e a frustração de homens como aqueles só poderiam levar a uma coisa: mais violência. Ela se lembrou da ameaça específica de Alarico, e o cheiro de fumaça de lenha na cabana de seu Manuel de repente pareceu se misturar com um cheiro fantasma, o cheiro acre de gasolina e madeira podre queimando. Eles não iam simplesmente ir embora. Se não podiam ter o tesouro, destruiriam tudo, apagariam qualquer vestígio, inclusive as testemunhas. Ela olhou para seu Manuel e a expressão no rosto do velho confirmou seu medo. Ele sabia o que viria a seguir. A noite estava longe de acabar. O verdadeiro inferno estava apenas começando a se desenrolar do outro lado do lago. O que aconteceu em seguida foi tão rápido e brutal que a mente de Helena mal conseguiu processar. O som de um segundo veículo, um carro mais velho e barulhento, se aproximou de sua cabana. Mais homens. E então-lhe o som inconfundível de vidro se quebrando, seguido por gritos. Não eram mais gritos de frustração, mas ordens curtas e agressivas. Helena se encolheu, o corpo inteiro tenso, esperando o pior. A imagem da cabana em chamas, uma pira funerária no meio da noite, se formou em sua mente com uma clareza horrível. Ela fechou os olhos com força, tentando bloquear a visão, mas era inútil. O som de seu próprio sangue pulsando em seus ouvidos era um tambor frenético, acompanhando a sinfonia de destruição que acontecia do outro lado do lago. Ela estava presa, uma espectadora impotente do clímax de uma história de ganância que começara antes mesmo de ela nascer. Seu único consolo era que ela e Lucas estavam a salvo. Mas por quanto tempo? Aquele lago era pequeno demais para se esconder de um homem como Alarico Mendes. Seu Manuel, no entanto, não estava paralisado pelo medo. A idade lhe trouxera cautela, mas não covardia. Com movimentos lentos e deliberados, ele foi até o fundo da cabana, abriu um velho baú de madeira e retirou algo envolto em um pano oleado. Era uma espingarda de caça antiga, de cano duplo. O som dos cartuchos sendo inseridos na arma foi um clique metálico e mortal
que quebrou o feitiço de pavor de Helena. Ele não estava se preparando para atacar, mas para se defender. Eles sabem que há outro morador no lago, ele disse, a voz baixa e firme. Se não acharem o que querem lá e virem a cabana vazia, o próximo lugar que procurarão é aqui. A realidade da situação a atingiu como uma onda de água gelada. A cabana de seu Manuel não era um santuário. Era a próxima parada na trilha de caça de Alarico. Eles não estavam a salvo. Estavam apenas adiando o inevitável. A porta de madeira sólida e o ferrolho pesado de repente pareceram frágeis como papel diante da violência que se aproximava. A ideia que se formou na mente de Helena foi um ato de puro desespero, uma aposta insana. Eles não podiam ficar e lutar. A espingarda de seu Manuel contra capangas armados era um suicídio. Eles não podiam fugir pela floresta, pois seriam caçados no escuro. Mas havia um caminho, o lago. A água escura e fria que Alarico usara como ameaça poderia ser sua única rota de fuga. Seu barco, ela sussurrou, a voz trêmula. Onde está o seu barco? Seu Manuel olhou para ela e depois para o lago escuro. Ele entendeu imediatamente. Está no pequeno cais, a uns 100 metros daqui, escondido pelos juncos. Mas o motor é barulhento. Eles nos ouviriam antes mesmo de sairmos da enseada. A esperança de Helena murchou. Não precisa do motor, disse ela, a mente trabalhando freneticamente. Os remos. Podemos usar os remos, sem barulho. Podemos atravessar para a margem oposta, onde a floresta é mais densa, e seguir a pé até a estrada principal. É a nossa única chance. Era uma ideia louca, mas era a única que tinham. Seu Manuel ponderou por um segundo. Seu rosto enrugado uma máscara de concentração. Ele olhou para Lucas, encolhido e aterrorizado, e depois para a determinação feroz nos olhos de Helena. Ele balançou a cabeça afirmativamente. É perigoso. Mas ficar aqui é morte certa. O plano estava traçado. O som dos capangas ainda ecoava do outro lado do lago, dando-lhes uma janela de oportunidade, um tempo precioso. Temos que ir agora, disse seu Manuel. Sua voz agora um comando urgente. Peguem o que puderem de comida e vistam os casacos mais quentes que encontrarem. A noite no lago é gelada. Enquanto Helena ajudava Lucas a vestir um casaco de lã áspero e grande demais para ele, o velho pescador encheu uma sacola com pão, queijo e uma garrafa de água. Ele não pegou a espingarda. Em vez disso, pegou um facão de pesca longo e afiado, enfiando-o no cinto. Era uma arma mais silenciosa, mais prática para o que eles estavam prestes a fazer. A fuga havia começado. Sair da cabana foi o momento de maior tensão. Abrir a porta dos fundos, que rangia em protesto, pareceu um grito na noite silenciosa. Helena prendeu a respiração, esperando ouvir um grito de alerta do outro lado do lago. Nada. Apenas o som do vento e dos insetos. Eles se moveram agachados, sombras deslizando pela escuridão. A trilha até o pequeno cais era estreita e coberta de mato. Cada passo era um risco calculado. Seu Manuel liderava o caminho, movendo-se com uma agilidade surpreendente para sua idade, seus pés conhecendo cada centímetro daquele terreno. Helena vinha logo atrás, segurando a mão de Lucas com tanta força que seus dedos doíam. O menino, apesar do terror, estava em silêncio, compreendendo instintivamente a necessidade de não fazer barulho. O cheiro do lago era mais forte ali, um odor de água parada, lodo e vegetação em decomposição. Era o cheiro da liberdade e do perigo, tudo misturado em uma única e inebriante fragrância noturna. O barco estava exatamente onde seu Manuel disse, um pequeno bote de madeira, amarrado a um poste de madeira podre, quase completamente oculto por um denso matagal de juncos altos. Parecia antigo, mas robusto. Desamarrá-lo sem fazer barulho foi uma operação delicada. O som da corda se desenrolando do poste parecia um trovão para os ouvidos de Helena. Entrar no barco foi ainda mais difícil. A pequena embarcação balançou perigosamente quando seu Manuel entrou, a água batendo suavemente contra o casco. Helena ajudou Lucas a entrar, sussurrando para ele ficar sentado no fundo e não se mover. Por último, ela entrou, quase caindo na água gelada quando o barco balançou novamente. Por um instante, eles ficaram ali, flutuando a poucos metros da margem, no silêncio da enseada, ouvindo.
Os gritos do outro lado do lago haviam parado. Um novo e terrível silêncio se instalara. O que aquilo significava? Tinham desistido? Ou estavam vindo para cá? Não podiam esperar para descobrir. Seu Manuel pegou os remos. Com uma habilidade nascida de uma vida inteira naquelas águas, ele os mergulhou na superfície escura sem fazer quase nenhum som. Apenas um suave murmúrio de água se deslocando. O barco começou a se mover, deslizando para fora dos juncos, como uma criatura noturna emergindo de seu esconderijo. A superfície do lago era como um espelho de obsidiana, refletindo as estrelas distantes. A cabana de seu Manuel desapareceu atrás deles, engolida pela escuridão da margem. Eles estavam no aberto agora, expostos. Helena se encolheu, tentando se tornar o menor alvo possível, com Lucas aninhado contra ela. O ar estava gelado, e a névoa começava a subir da superfície da água, criando formas fantasmagóricas que dançavam ao redor do barco. Cada remada era um avanço para a segurança, mas também um movimento que poderia traí-los. O silêncio era seu escudo e seu maior inimigo. O som de um galho quebrando na margem que deixaram para trás seria sua sentença. Eles estavam a uns 50 metros da margem, quando uma luz laranja e pulsante explodiu na escuridão, exatamente onde ficava a cabana de Helena. Não era uma lanterna, era fogo. Uma labareda gigantesca subiu em direção ao céu noturno, pintando a parte de baixo das nuvens com um brilho infernal. Helena soltou um grito abafado, levando a mão à boca. Eles realmente fizeram. Atearam fogo à cabana. As chamas subiam com uma ferocidade faminta, devorando a madeira podre, transformando sua antiga armadilha em uma pira gigantesca. A visão era ao mesmo tempo aterrorizante e estranhamente libertadora. Aquele lugar de miséria e medo estava sendo purificado pelo fogo, mas o horror superou qualquer outra emoção. Ela assistiu, hipnotizada, as chamas dançando, um monumento à crueldade de Alarico Mendes. E então, na luz bruxuleante do incêndio, ela os viu. Silhuetas. 2, 3 figuras de pé na margem, observando seu trabalho, os rostos iluminados pelo fogo que haviam criado. O fogo iluminou uma parte do lago que antes estava na escuridão. E por um segundo de puro terror, Helena achou que a luz os alcançaria, que revelaria seu pequeno barco no meio da água. Mas a névoa que subia da superfície agia como um véu, difundindo a luz, tornando-os sombras indistintas no meio das outras sombras. Seu Manuel não parou de remar. Suas remadas continuaram firmes, rítmicas, impulsionando-os para longe do perigo, em direção à segurança da margem oposta. As figuras na margem não olhavam em sua direção. Estavam absortas em sua obra de destruição. O som do fogo crepitando chegou até eles. Um rugido baixo e constante. O som de uma fera devorando sua presa. O calor podia ser sentido mesmo àquela distância, um sopro quente no ar gelado da noite. Helena não conseguia desviar o olhar. Estava testemunhando a prova final da maldade de Alarico, uma imagem que ficaria gravada em sua memória para sempre, o farol de fogo que iluminou sua fuga desesperada. De repente, uma das silhuetas na margem se virou. O homem apontou, não para o lago, mas para a trilha que levava à cabana de seu Manuel. Ele gritou algo que o rugido do fogo abafou, mas o gesto era claro. Eles tinham percebido que a cabana estava vazia, e agora sabiam para onde ir. Outra figura se juntou a ele, e ambos começaram a correr, não em direção ao carro, mas em direção à trilha que contornava o lago, a trilha que levava diretamente para a cabana de seu Manuel. Um pânico cego tomou conta de Helena. Eles descobririam que a outra cabana também estava vazia. E então, o que fariam? Procurariam pelo barco. A adrenalina inundou seu corpo. Mais rápido, ela sussurrou para seu Manuel, a voz rouca de terror. Eles estão vindo. O velho pescador não precisava de incentivo. A velocidade de suas remadas aumentou, o som da água se tornando um pouco mais alto. O barco parecia se arrastar, lento demais. A margem oposta, um contorno escuro e denso, ainda parecia uma eternidade de distância. A corrida contra o tempo se tornou desesperadora.
A cada remada, Helena olhava para trás, para a margem iluminada pelo fogo, esperando ver as luzes de lanternas varrendo a água, esperando ouvir o grito de descoberta. A imagem dos homens correndo pela trilha estava gravada em sua mente. Quanto tempo levaria para eles chegarem à cabana de seu Manuel? 10 minutos? 15? E quanto tempo até perceberem que o barco sumira? O lago, que antes parecia vasto, agora parecia perigosamente pequeno. Ela sentia cada metro que avançavam como uma pequena vitória, mas o medo de ser descoberta era uma presença física no barco, sentado ao lado dela, sussurrando em seu ouvido. Lucas começou a choramingar baixinho, sentindo o terror da mãe. "Shh, meu amor, vai ficar tudo bem", ela sussurrou, abraçando-o com força, embora suas palavras soassem ocas e falsas para seus próprios ouvidos. A promessa era uma prece desesperada, lançada na escuridão daquela noite interminável. O som de um motor ganhando vida rasgou a noite. Não era a caminhonete de alarico, era um motor de popa, barulhento e furioso. O som vinha da margem onde ficava a cabana de seu Manuel. Eles tinham encontrado outro barco. Um arrepio mortal desceu pela espinha de Helena. A perseguição não era mais uma possibilidade, era uma certeza. Uma luz potente de holofote varreu a superfície da água, cortando a névoa como uma faca. O feixe de luz dançou, procurando, caçando. Estava se aproximando. Seu Manuel remava com uma força que desmentia sua idade. Os músculos de seus braços e costas tensos sob a camisa gasta. O barco de madeira parecia um animal lento e pesado, fugindo de um predador mecanizado e veloz. O som do motor ficava cada vez mais alto, o barulho se aproximando implacavelmente. A luz do holofote passou a poucos metros deles, iluminando a névoa e transformando-a em uma parede branca e ofuscante por um instante, antes de seguir em frente. Eles não tinham sido vistos. Ainda. O barco deles finalmente bateu suavemente na margem oposta, o som da proa raspando na terra e nos seixos sendo o sinal de sua chegada. Sem perder um segundo, seu Manuel saltou para a água rasa, puxando o barco com força para dentro da vegetação densa. "Rápido, saiam!" ele ordenou. Helena praticamente jogou Lucas para fora e pulou em seguida, a água gelada enchendo seus sapatos e subindo até seus tornozelos. Juntos, eles arrastaram o pequeno barco para dentro de um denso arbusto, cobrindo-o com galhos e folhas, em uma tentativa desesperada de escondê-lo. O som do motor do outro barco estava mais próximo agora, circulando, varrendo a escuridão com seu olho de luz. Eles podiam ouvir os homens gritando uns com os outros sobre a água, as vozes distorcidas pela distância e pela raiva. Eles estavam sendo caçados como animais. Agachados na lama fria, com o coração batendo na garganta, eles esperaram, rezando para que a escuridão e a vegetação fossem suficientes para escondê-los. A luz do holofote varreu a margem onde estavam, passando por cima de suas cabeças. Helena enfiou o rosto de Lucas contra seu peito, tentando protegê-lo, tentando se fundir com a terra e com a noite. O feixe de luz demorou-se na área por um segundo, que pareceu durar uma vida inteira, antes de continuar seu caminho ao longo da margem. O barco a motor passou por eles, a uns 30 metros de distância, uma sombra escura e ameaçadora na água. Eles viram as silhuetas de 2 homens, um deles segurando o holofote, o outro ao leme. Eles não os viram. Continuaram a busca mais adiante, na direção em que o lago se alargava. Por enquanto, estavam a salvo. Mas a ameaça ainda estava lá, circulando na escuridão como um tubarão. Seu Manuel fez um sinal. Era hora de se mover. A fuga pelo lago terminara. Agora começava a travessia pela floresta desconhecida, uma nova etapa na sua corrida desesperada pela sobrevivência, com o som do motor de seus caçadores ecoando atrás deles. A floresta na margem oposta era ainda mais densa e selvagem. Não havia trilha, apenas uma parede de vegetação, espinhos e cipós. Seu Manuel desembainhou seu facão e começou a abrir caminho. Os golpes surdos e eficientes da lâmina sendo o único som que ousavam fazer. A escuridão sob as árvores era absoluta. O chão, uma armadilha de raízes e buracos. Helena tropeçava a cada poucos passos, rasgando as roupas e a pele nos espinhos,
mas continuava e puxando Lucas, que agora chorava silenciosamente de exaustão e medo. O som do motor do barco de perseguição ainda era audível. Um lembrete constante de que o perigo não havia passado. A cada golpe do facão, a cada galho que estalava, Helena se encolhia, esperando ouvir um grito de descoberta. A floresta era ao mesmo tempo sua proteção e sua prisão, um labirinto escuro que eles precisavam atravessar para alcançar a promessa de uma estrada, de um telefone, de uma chance de lutar de volta, de finalmente trazer a justiça à luz. A travessia pela floresta foi um borrão de dor, medo e exaustão. Os golpes do facão de seu Manuel eram o ritmo constante de sua fuga. Cada corte na vegetação uma pequena vitória contra a escuridão que os perseguia. Helena sentia os arranhões queimando em seus braços e pernas, o lodo frio encharcando seus sapatos, mas continuava a se mover, impulsionada por uma força que não era sua. A força primal de uma mãe protegendo sua cria. Lucas, tropeçando, exausto, era metade carregado, metade arrastado por ela. Seu choro silencioso, um punhal no coração de Helena. Quando os primeiros raios pálidos do amanhecer cinzento se infiltraram pelas copas das árvores, eles emergiram da floresta e viram uma fina faixa de asfalto gasto, uma estrada secundária. O som distante de um caminhão passando foi a música mais bela que Helena já ouvira, a primeira nota de um mundo onde homens como Alarico Mendes não eram reis absolutos. Eles estavam feridos, sujos e traumatizados, mas estavam vivos e, pela primeira vez em dias, não estavam mais sozinhos na escuridão. A caminhada pela beira da estrada os levou a um posto de gasolina antigo, um oásis de luz amarelada e cheiro de diesel no meio do nada. Dentro, um balcão gorduroso e um telefone público azul, um orelhão, um fantasma de outra era. Seu Manuel, com uma solenidade quase religiosa, tirou do bolso de dentro do casaco um pedaço de papel amarelado e dobrado muitas vezes. Com moedas que pareciam valer mais do que ouro, ele discou o número que guardara por anos, um contato de uma antiga disputa de terras. Helena observava, o corpo tremendo, segurando Lucas com força. Ela ouviu a voz rouca de Manuel do outro lado da linha, a descrença inicial do interlocutor, e então a mudança no tom quando o velho pescador proferiu as palavras mágicas: bens de guerra nazistas, diário de um oficial da SS, assassinato e, finalmente, a família Mendes. Um silêncio se fez do outro lado da linha, seguido por uma série de perguntas curtas e precisas. A ajuda estava a caminho. A sensação de alívio foi tão avassaladora que as pernas de Helena cederam, e ela teve que se sentar no chão frio do posto. A espera foi uma tortura de cafeína barata e ansiedade. Cada carro que passava pela estrada fazia o coração de Helena disparar. Seriam eles? Ou seriam os homens de Alarico? O sol já estava alto no céu, quando 2 sedãs escuros, sem identificação, entraram silenciosamente no pátio do posto de gasolina. Não havia sirenes, nem luzes piscando. Homens de ternos escuros e rostos sérios desceram dos veículos com uma calma profissional, que era mais imponente do que qualquer demonstração de força. Polícia Federal. Um dos homens se aproximou, o olhar passando por seus rostos sujos e assustados, com uma expressão neutra, mas não insensível. Senhora Helena? Seu Manuel? Ele perguntou, a voz calma e controlada. Helena apenas conseguiu assentir, as lágrimas que segurara por tanto tempo finalmente escorrendo por seu rosto, limpando trilhas na sujeira. Não eram mais fugitivos. Eram testemunhas sob proteção do Estado. O peso do mundo, que ela carregara sozinha, começou a ser transferido para os ombros daqueles homens. Em uma sala segura e anônima a muitos quilômetros de distância, Helena contou sua história pela última vez. O cheiro de café fresco substituíra o de mofo, e em vez da penumbra de uma cabana, havia a luz fria e constante de uma lâmpada fluorescente. Diante de um agente federal que ouvia com atenção inabalável, ela relatou tudo. A ordem de despejo, a compra da cabana, a descoberta no poço, o conteúdo do diário, a ameaça de Alarico Mendes e a noite de terror, o fogo purificador que consumira a ruína. Sua voz, embora exausta, era firme.
A vergonha da pobreza e o medo da violência haviam sido substituídos por uma dignidade fria e uma sede de justiça. Seu Manuel, ao seu lado, preencheu as lacunas históricas, sua memória tornando-se a prova viva que conectava o passado sombrio ao presente brutal. O agente não demonstrou emoção, mas quando Helena terminou, ele a olhou nos olhos e disse 3 palavras que selaram o destino de Alarico. Nós acreditamos em você. Naquele momento, Helena soube que a guerra havia virado. A operação foi rápida, silenciosa e letal para o império de Alarico Mendes. Enquanto Helena e Lucas estavam seguros, comendo sua primeira refeição quente em dias, as engrenagens da Justiça Federal se moviam com precisão cirúrgica. Ela podia imaginar a cena, o amanhecer sobre o lago, o mesmo que ela vira com tanto pavor, agora cortado pelo som das hélices de um helicóptero. As viaturas descendo a trilha de terra, cercando a luxuosa fazenda, que era um monumento à ganância de sua família. A surpresa no rosto de Doutor. Alarico, o homem que se acreditava intocável, ao ser acordado não por seus empregados, mas por agentes federais armados com mandados de prisão. Não houve tiroteio. Não houve confronto espetacular. Apenas o clique frio das algemas, o som da arrogância sendo quebrada, o poder de um homem desmoronando sob o peso da lei. Os capangas foram presos em suas casas, assustados e rápidos em apontar o dedo para o patrão que os pagara. A teia de medo que Alarico tecera ao redor daquele lago havia se rompido. A cena mais catártica para Helena foi o relatório que recebeu dias depois, acompanhado de fotografias. Mergulhadores da Polícia Federal no Poço Escuro, o mesmo que fora fonte de seu pavor e de sua esperança. A imagem da mala de couro sendo içada para a luz do sol, pingando a água escura do esquecimento. O diário, a prova central, sendo manuseado com luvas e colocado em um saco de evidências. E, finalmente, a foto que fez seu coração parar. Os sacos de veludo abertos, as moedas de ouro e as joias espalhadas sobre uma lona azul, seu brilho amaldiçoado finalmente exposto não como um tesouro a ser cobiçado, mas como a prova material de um crime contra a humanidade. Vê-los ali, catalogados, numerados, transformados em peças de um processo legal, foi o que finalmente a libertou. O peso do segredo, a mancha moral, a maldição do tesouro de Klaus Richter, tudo foi levantado de seus ombros. Ela não era mais a guardiã de um segredo sombrio, era instrumento que o trouxera à luz. Os meses que se seguiram foram um borrão de procedimentos legais. A história explodiu na mídia, não apenas no Brasil, mas internacionalmente. O diário de Klaus Richter foi autenticado por peritos, e seu conteúdo revelou detalhes sobre redes de fuga nazistas na América do Sul que historiadores desconheciam. Organizações judaicas internacionais se envolveram, rastreando a origem de algumas das joias a famílias específicas que haviam sido dizimadas no Holocausto. A fortuna roubada foi repatriada, destinada a fundos de reparação e a memoriais. De Dr. Alarico Mendes. Enfrentando a acusação de tentativa de homicídio e a vergonha de ter sua fortuna familiar exposta como o produto de assassinato e traição, foi condenado a uma longa pena de prisão, perdendo todas as suas terras e seu status. A justiça, para as vítimas de Klaus Richter e para Helena, havia sido lenta, atravessando décadas e um oceano, mas no fim ela prevaleceu, implacável e definitiva. Em meio ao turbilhão jurídico e midiático, Helena não foi esquecida. Por sua coragem e por ter sido o catalisador de toda a investigação, a lei estava do seu lado. De acordo com as leis de repatriação de bens e recompensas por colaboração, ela recebeu uma indenização substancial. Não era a fortuna amaldiçoada da mala, mas uma quantia legal, limpa e declarada, suficiente para garantir que nem ela nem seu filho jamais passassem fome ou medo novamente. E, talvez o mais importante, em um ato de justiça poética, os tribunais concederam a ela o título de propriedade definitivo e incontestável da pequena terra à beira do lago, a mesma que ela comprara com seus últimos e desesperados R$ 1.500. Um dia, ela segurou em uma mão a velha e amassada ordem de despejo que guardara, e na outra,
a escritura nova e imaculada de sua propriedade. O contraste entre os dois papéis continha a história inteira de sua jornada, da miséria absoluta à redenção completa. A cabana em ruínas foi demolida. No lugar, Helena construiu uma casa, não uma mansão, mas um lar sólido e confortável, com grandes janelas de vidro voltadas para o lago. O telhado, agora, era forte, coberto por painéis solares que geravam sua própria energia. Sua velha máquina de costura ficava em um canto iluminado, mas as agulhas agora corriam sobre tecidos coloridos, criando colchas e roupas para Lucas por puro prazer, não por necessidade. O cheiro de mofo fora substituído permanentemente pelo aroma de bolo assando no forno e de café fresco. Em uma tarde de outono, Helena estava sentada na varanda nova, uma xícara quente entre as mãos, observando Lucas, agora um menino saudável e sem preocupações, pescando em um pequeno cais de madeira nova. O lago não era mais um espelho escuro de seus medos, mas uma extensão calma e azul de sua paz. O som da água batendo suavemente na margem era uma canção de ninar, uma promessa de que os pesadelos haviam finalmente acabado. A dor crônica que antes se instalara em sua nuca havia desaparecido, substituída por uma serenidade que ela jamais pensou ser possível. Ela respirou fundo o ar puro do campo, um ar que não era mais pesado com o cheiro da decadência, mas sim com o perfume das flores que ela mesma plantara. A jornada de Helena, que começou no ponto mais baixo da existência humana, no desespero da fome e do despejo, a levou através do coração sombrio da história e da ganância humana, apenas para emergir do outro lado, mais forte e finalmente livre. Sua história é um poderoso lembrete de que mesmo quando a escuridão parece total, a coragem de um indivíduo, especialmente de uma mãe lutando por seu filho, pode acender uma luz capaz de expor os monstros e reescrever um destino que parecia selado. Se você se emocionou com a incrível força de Helena e acredita que a justiça pode, no fim, prevalecer, inscreva-se em nosso canal. Assim, você não perderá nenhuma de nossas próximas histórias de superação contra todas as probabilidades.